Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 11 de janeiro. Agora na Espanha são 10 horas em ponto, no Brasil 6 em ponto da manhã. Gente, vejam o engolfo que a BTC está desenhando aqui no diário. Esse corpo real levemente vendedor de hoje está fortemente abraçado, engolfado pelo de ontem, ou seja, isso pontifica o fim desse ímpeto vendedor. Isso aqui é o que eu diria que é um silêncio que precede um grande esporro. Se a gente sair do diário e pular para o gráfico de 1 minuto, a gente vê o quão insana a BTC está em termos de ausência absoluta de volatilidade. Ela está desenhando uma régua. Quando o ativo promove esse tipo de comportamento, sem amplitude movimentacional, basicamente a mínima ficou em 93.800, a máxima está em 94.200 e pouquinho, ou seja, não tem força nem para subir nem para cair. E quando a amplitude de volatilidade está fortemente abraçada, tá abraçada pela amplitude de volatilidade, engolfada pela amplitude de volatilidade do dia anterior, que por sua vez está abraçada pela amplitude de volatilidade do dia anterior também, ou seja, isso acaba criando uma camisa de força que em algum momento vai explodir para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, porque esse engolfo aqui acaba funcionando como o fim de um ímpeto vendedor brutal. Então aqui houve um grande engolfo, ou seja, o corpo real foi fortemente abraçado pelo corpo real vendedor anterior e aí a BTC explodiu para US$ 102.000. Só que agora a gente deve dar vigência a uma pernada impulsiva que vai levar a BTC para algo acima de US$ 120.000. E eu explico por quê. Meus amigos, se a gente olhar o padrão comportamental dos ciclos anteriores, ontem eu mostrei esse gráfico aqui, muita gente ficou com dúvida. Esse gráfico é o Others, ou seja, é o gráfico no semanal, na verdade no mensal, das altcoins de baixa capitalização, cotada em BTC. Ou seja, isso aqui é o Others mostrando a performance das altcoins de baixa capitalização, ou seja, todo o market cap das altcoins com exclusão do top 10, ou seja, tudo de AVAX para baixo, cotada em BTC. O que eu quero dizer com isso? Esse gráfico mostra a performance das altcoins de baixa capitalização contra a BTC. Então, quando eu mostrei esse gráfico ontem, as pessoas ficaram em dúvida, porque efetivamente inclusive o market cap das altcoins de alta capitalização, o Total 2, o Total 3, que é o market cap das altcoins com exclusão de BTC e ETH, e o Others, que é o market cap das altcoins com exclusão do top 10, as pessoas ficaram em dúvida justamente por conta do formato do gráfico, mas esse gráfico é Others barra BTC, ou seja, isso aqui é o market cap das altcoins de baixa capitalização performando contra a BTC. O que eu quero dizer com esse gráfico? Em todos os ciclos, aqui a gente tem o ciclo de 2017, 2018, aqui 2021 e agora o ciclo atual. Em todos os ciclos, as altcoins de baixa capitalização só iniciaram a tração parabólica contra a BTC, ou seja, basicamente isso aqui indica quando a dominância vai desabar, porque é justamente quando as altcoins performam bem contra a BTC. Em todos os ciclos, a tração parabólica das altcoins contra a Bitcoin só startou em janeiro do ano subsequente a um halving. Então, no halving que aconteceu em 2016, a tração parabólica das altcoins contra a BTC só começou em janeiro de 2017. No último ciclo, coincidência ou não, a tração parabólica das altcoins contra a BTC só começou no ano subsequente ao halving que aconteceu em março de 2020. Ou seja, coincidência ou não, começou no dia 20 de janeiro de 2021, que foi o mês de janeiro subsequente, né, do ano subsequente a um halving.
E agora, 20 de janeiro, a gente sabe, é a posse do Donald Trump. Por isso que eu falo para os senhores, estar desembarcado do mundo cripto nesse cenário. E outra, as pessoas não estão olhando para o gráfico das altcoins de baixa capitalização cotada em dólar. Simplesmente é o gráfico ordinário do Others. A retração que a gente desenhou travou em 0,61 da Fibo. Gente, sinceramente eu estou gostando muito desse gráfico. A gente desenhou aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. E isso aqui facilmente vai levar o Others para $1 trilhão. Agora vocês imaginem o que vai acontecer com o market cap de uma Avax, de uma TRX, de uma Kusama, quando a gente está na iminência de aportar 0,7 tri ou 700 bi de dólares no market cap das altcoins de baixa capitalização. O Others é basicamente todo o market cap do mundo cripto, com exclusão, excluindo o top 10. Meus amigos, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto diante dessa conformação gráfica, ele precisa ser bem menos que um mineral. Isso aqui nitidamente vai levar o Others para algo, para mim, vai bater em 1 trilhão, deve dar uma pipocada, porque o mercado ele tem aquela fase irracional, que é justamente quando os preços fogem completamente de um padrão racional. Isso aqui pode até formar topo num patamar acima de 1 tri, porque é aquela fase completamente eufórica do mercado. Mas vai se consolidar em 1 tri e depois vai começar a corrigir para o próximo inverno cripto. Com certeza, quem estiver no Gemas Altcoin Alert, a gente vai iniciar o nosso desembarque quando bater 1 tri para o market cap das altcoins de baixa capitalização. Não ousem estar desembarcados. Isso aqui facilmente tem o condão de multiplicar o patrimônio dos senhoritos por 20, 30, 40, 50 vezes ou mais. Quem não sabe o que comprar, quem não sabe como comprar e subdividir em nichos setoriais, AI, RWA, GameFi, DeFi, DeFi, quem não sabe dividir em níveis de agressividade conservador, moderado, agressivo, dentro do Gemas Altcoin Alert, eu subdivido não só em níveis de agressividade, mas também em nichos setoriais, RWA, AI, enfim, quem não sabe nem como dividir em níveis de agressividade, nem em como subdividir diversificando em nichos setoriais, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Essa pernada de prosperidade que está se avizinhando facilmente vai multiplicar o patrimônio dos senhores por vezes 20, vezes 30, vezes 40 ou mais. No gráfico de 4 horas, a gente parece que está alimentando aqui a vigência de uma bela cunha. A BTC facilmente pode voltar para um patamar ali de 100 mil dólares, dando vigência ao que vai acabar sendo a aresta superior de uma cunha, da aresta superior de uma figura triangularizada, de uma cunha linkando topos descendentes. No gráfico de Renko, isso aqui está muito parecido com uma belíssima bandeira de alta. A gente encontrou um suporte poderoso para chamar de nosso, que seria a upper da nuvem. Isso aqui facilmente pode entregar uma pernada impulsiva proporcional a essa pernada. Então no final vai ser uma onda 1, 2, 3, 4 e 5 que vai levar a BTC para um patamar acima de 130. Na verdade, isso aqui vai buscar algo acima de 150 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhores. Isso que está se avizinhando. Lembrando que na próxima semana é uma semana... Na verdade, a segunda quinzena de janeiro é uma segunda quinzena que deve emprestar supedâneo fático para essa pernada impulsiva que vai levar a BTC para 150 mil dólares. Lembrem-se, semana que vem, se vocês acharam que os primeiros dias de janeiro foram emocionantes, semana que vem tem IPC no dia 15 de janeiro, IPC anual e mensal, posse do Trump no dia 20, reunião do Fed no dia 29 de janeiro para definir a nova taxa básica de juros com o sistema bancário norte-americano pressionadíssimo. Meus amigos, é muito mais arriscado estar desembarcado do que estar embarcado no mundo cripto. Na seara fática
New Hampshire e Dakota do Norte apresentaram uma legislação para criar a própria reserva estratégica de BTC em favor desses estados da Federação Norte-Americana. Eu insisto com os senhores, a corrida maluca institucional soberana vai começar sob a gestão do presidente Donald Trump. Ele vai acabar impondo não só uma corrida maluca de acumulação de BTC em favor do próprio Estado soberano norte-americano, mas em favor de estados federados, como é o caso agora, em favor de outros estados-nação. A gente já tem El Salvador, República Centro-Africana. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional Brasileiro para obrigar o Tesouro Nacional do Brasil a comprar BTC. Agora, alguns parlamentares europeus começam a se movimentar nesse sentido. Gente, o primeiro estado soberano do G7 que fizer o uso do Bitcoin como arma geopolítica vai condenar todos os outros a financiar o primeiro para sempre. O Trump já falou isso. Ele falou isso lá no Bitcoin Conference em Nashville na sua campanha. O mundo está vivendo uma transição geopolítica. As pessoas não conseguem realizar mentalmente o que está acontecendo. O mundo claramente está vivendo uma transição geopolítica de poder entre Estados Unidos e China. E essas transições de poder geopolítico, elas são pacíficas quando uma colapsa. No caso da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a guerra só não ficou quente porque a União Soviética colapsou. Mas tudo leva a crer que essa transição de poder geopolítico entre China e Estados Unidos não vai ser uma Guerra Fria. Tudo leva a crer que os Estados Unidos eles não vão ver o PIB chinês flipar o PIB americano e dizer, olha, chineses, eu sei que vocês não concordam com a maneira como eu conduzo os destinos do mundo, mas como o PIB de vocês chineses abriu aquela boca de jacaré e vai engolir o PIB americano, eu pacificamente entrego a liderança e condução dos destinos do mundo para você, Xi Jinping, e para você, Partido Comunista Chinês, e sejam felizes. O mundo não vai entregar os destinos do planeta para os chineses assim, de forma pacífica, como muitos sonhadores, pacifistas esperam. Não vai ser assim. Ah, chinês, eu estou olhando o gráfico aqui do crescimento do seu PIB. Efetivamente vocês abriram uma boca de jacaré e vão engolir o PIB americano nos próximos 10 anos. Então, toma para você de presente os destinos do planeta. Não vai ser assim. Vocês podem ter certeza que não será assim. Os americanos não irão entregar o destino do planeta para os chineses dessa maneira como os pacifistas sonham, como os progressistas sonham. Isso pode descambar e deve descambar para uma guerra quente, mas antes de uma guerra quente, haverá seríssimas turbulências econômicas e um reset financeiro global está se avizinhando. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu compraria BTC e correria para as montanhas. Como as montanhas aqui na Espanha são muito baixinhas, eu vou ficar só com a BTC. Gente, o pior cego é aquele que não quer ver. A obviedade desse reset geopolítico financeiro global é tão claro para mim e tão turvo para outros que às vezes eu preciso ficar me beliscando para ver se o que eu estou vendo é realmente a realidade ou é uma miragem. Gente, não tem como negar. O que o mundo vai presenciar nos próximos... O mundo vai mudar nas próximas semanas, só com a posse do Donald Trump, que nitidamente não tem a menor condição de pagar essa dívida de 36 trilhões e que se ninguém fizer nada até o final do mandato do Donald Trump, essa dívida vai estar indo para 60 tri.
As pessoas não têm capacidade de ligar o queijo ao ratinho. Gente, a inflação nos Estados Unidos, você sabe como que o americano vai pagar essa dívida de 36 trilhões que está indo para 60 tri? Através da inflação, eles não vão pagar. A inflação vai carcomer o valor dessa dívida. E os chineses sabem disso. A gente vai ver os dados de inflação agora do IPC de anual e mensal. Vocês vão ver que a inflação vai estar acima da meta. É o novo normal. É só olhar para o M2 americano, que é a quantidade, é o money measure, que é a quantidade de riqueza impressa pelo Estado soberano norte-americano. Isso aqui é uma bizarrice, gente. Isso aqui goza de uma inércia movimentacional brutal. Isso aqui não tem solução. Até o final do mandato do Donald Trump, isso aqui vai estar provavelmente beirando os 40 tri. E tem minerais falando em topo para a BTC. Isso aqui é a maior força motora de expansão do market cap da BTC. Na pandemia tinha 12 tri de dólares em circulação. Agora tem 21,31 trilhões de dólares em circulação. E o sujeito me fala em topo para o mundo cripto. Essa é a grande força motora de expansão do market cap da BTC. Se a gente olhar o M2, vamos olhar o M2 brasileiro. É porque tudo no Brasil é mais dramático, né? Na pandemia tinha 3 trilhões de reais em circulação, agora tem 6,43 tri. Gente, vocês vão me desculpar, mas quem está desembarcado do mundo cripto está fadado à pobreza. O mundo será dividido entre duas grandes classes de seres humanos em muito pouco tempo. Aqueles que serão livres como jamais sonharam, nem nos seus sonhos de verão mais férteis, com coleções de passaporte, de jurisdições suplicando, serão credores de estados soberanos, que são as pessoas expostas ao Bitcoin. Você não precisa ter um Bitcoin inteiro para gozar dessa liberdade jamais sonhada. Se você tiver 0,1 BTC, você já será livre, como jamais imaginou nos seus melhores sonhos mais férteis de verão. Agora, quem não estiver exposto à criptografia e quem não estiver exposto às melhores criptos e à BTC, será escravo, como jamais imaginou nos seus piores pesadelos. Quem ficar em fiat, moeda fiduciária soberana, emitida por estados soberanos, as pessoas acham que com o BRL do Drex, o BRL digital do Drex, as pessoas acham que vão conseguir construir a lajezinha lá na comunidade sem colocar o hash da licença de construção. Se na pandemia houvesse o BRL digital no Drex, vocês só poderiam gastar dinheiro num raio de 500 metros da própria residência. É dinheiro programável. Vocês só vão poder gastar como, onde e da maneira que o Estado quiser. Ah, mas Renato, eu vou comprar no mercado negro o vergalhão, o cimento e para fazer a minha laje. Tudo bem, mas não vai existir real físico mais. Banknotes tangível não vai existir mais. Só vai existir o Drex, que circula digitalmente na blockchain do Banco Central do Brasil, ou o mundo cripto, que vai ser real embrulhado na rede Avalanche, ou dólar embrulhado na rede Solana, ou na rede BSC, ou na rede ETH, como já existe, o SDT. Só que aí, meus amigos, vocês vão pagar $1 milhão por uma Bitcoin. Vocês não estão ligando o queijo ao ratinho. Vocês não estão ligando o queijo ao ratinho. Gente, o sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Ainda nos fatos, Meta, ex-Facebook, adotará o Bitcoin. Um acionista pressiona para esse ousado movimento para criar um tesouro de BTC em favor dessa Big Tech. Gente, essa discussão já aconteceu na Assembleia de Acionistas da Microsoft, mas a Assembleia rejeitou, até porque a Berkshire Hathaway, que é crítica do Bitcoin, é uma grande acionista da Microsoft, acabou brecando, mas os acionistas da Amazon estão considerando criar um tesouro em BTC, porque o fluxo de dados e riquezas em nível planetário, hoje, é basicamente ainda controlado pelas Big Techs. Por isso que elas valem trilhões de dólares. Somando todas elas, a gente encontra um valor próximo a 30 tri de dólares. Somando Nvidia, Microsoft, Meta. Por quê? Porque elas
são provedoras de forças computacionais centralizadas. A NVIDIA é a maior produtora de semicondutores, que basicamente é o insumo de criação desses data centers, dessas clouds super poderosas, que fornecem AI centralizada, que fornecem força computacional centralizada para um iOS da Apple. Por isso que elas valem esses trilhões, porque elas controlam o fluxo de dados e riquezas em nível planetário. Mas pela primeira vez na história, nos meses de novembro e dezembro de 2024, a circulação de USDC e USDT, dólar Tether e Circle, superou Visa e Mastercard somados. Ou seja, as Big Techs estão percebendo que o fluxo de dados e riquezas em nível planetário está saindo do seu controle e indo para um mainstream descentralizado. Os acionistas da Meta, da Microsoft ou da Amazon, eles não estão nem aí se eles vão controlar, se eles vão continuar controlando o fluxo de dados e riquezas em nível planetário. Eles querem surfar a pernada de prosperidade que está se avizinhando. Se aquela estrutura puder continuar... Porque o que está acontecendo? A Alphabet Google agora está criando nodes virtuais nas suas nuvens para se transformar nos grandes validadores agora da rede Avalanche, por exemplo. A Alphabet Google está criando nuvens, ou seja, forças computacionais centralizadas para rodar nodes de validação de forma remota. Ou seja, eles se adaptam. Esses gigantes se adaptam. Então não importa, mas agora o fluxo de dados e riquezas em nível planetário não vai se desdobrar através de um iOS, que é por isso que a Apple vale mais de 3 tri. Agora os apps serão substituídos por dApps, que são apps descentralizados. Então a Apple vai deixar de valer 3 tri para Ethereum valer 3 tri. Tudo bem, eles se adaptam. Vocês podem ter certeza que toda essa força computacional de um iOS e os seus data centers super poderosos vão rodar nodes de validação de uma rede Solana, de uma rede Avalanche. Eles se adaptam. Essa é a dura realidade. A vocação polarizadora da riqueza tem essa plasticidade, eles vão se adaptar. Agora, com certeza, eles vão ter o poder de controlar o fluxo de dados e riquezas diluído. E você, que pode pegar um belo naco dessa trilhãozada, para dizer o mínimo, você vai perder esse bonde da história e ficar de fora dessa festa. É como se a festa estivesse começando, ainda tem ingressos baratíssimos à venda, só que em muito pouco tempo, para você entrar nessa festa, você vai ter que ter milhões e milhões, talvez bilhões de dólares. É como se fosse uma festa cuja música tá só aumentando, a cerveja nem chegou e o sujeito não entra. Essa é a dura realidade. Ainda nos fatos, primeiro aniversário dos ETFs de BTC, e a BlackRock disse que os ETFs de Bitcoin à vista é o ETF mais bem sucedido já lançado por aquela gestora de ativos. É ou não é o novo normal? Na seara geopolítica e finanças internacionais, semana que vem tem relatório de inflação, IPC anual e mensal, e pode abalar os mercados, é o que eu estou falando. Os mercados vão eleger qualquer gatilho para fazer explodir, não só índice Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. O aumento nos treasuries, que são os títulos de longo prazo, só dão uma prévia do que está prestes a acontecer. As pessoas acham que os bancos centrais vão conseguir controlar a inflação via taxa de juros. Não vão mais. Não vão mais. Gente, vocês têm que entender que o mundo está vivendo de forma concomitante uma transição de poder geopolítico que não se via a última transição de poder geopolítico, de liderança geopolítica que está acontecendo agora entre Estados Unidos e China. A última vez que o mundo viu isso, algo parecido, a última vez que o mundo presenciou algo remotamente parecido foi quando houve Bretton Woods, em que basicamente a liderança geopolítica global do planeta definitivamente saiu do Império Britânico para os americanos. Foi a última vez. E aí o padrão de riqueza global deixou de ser a libra esterlina para ser o dólar. Só que agora os americanos, vendo
a boca de jacaré lá do gráfico do PIB chinês, engolindo o próprio PIB americano em menos de 10 anos, e é o que vai acontecer, os americanos eles não vão chegar para os chineses. Ó, chineses, conduzam aqui os destinos do planeta de forma responsável. E eu entrego para os senhoritos do Partido Comunista Chinês e para você, Xi Jinping e sua turminha, os destinos globais e pronto, sejam felizes. Não vai ser assim, meus amigos. Não vai ser assim. Na Guerra Fria, que poderia ter sido uma guerra quente, mas não foi, na Guerra Fria, em que havia uma tensão geopolítica muito, muito tensa, basicamente não houve uma guerra quente porque a União Soviética colapsou. Só que dessa vez ninguém vai colapsar. Os americanos não vão colapsar e os chineses estão muito longe de colapsar. Ah, não, gente, vocês, antes dessa guerra quente, vai haver um reset financeiro global. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. O sujeito que está fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Ainda nos fatos, incêndios florestais em Los Angeles vão levar o mercado securitário da Califórnia ao seu limite. Alguns analistas estão dando conta de que as seguradoras não terão esses 200 bi para poder bancar os sinistros. Gente, as imagens são completamente bizarras. Eu estou falando de bairros inteiros totalmente devastados pelo fogo. Isso aqui facilmente pode até ultrapassar os 200 bi. E essas seguradoras talvez não tenham todos esses recursos. As imagens são impressionantes. São mansões que valem, em média, de 4,5, 5 milhões de dólares a mansões de mais de 10 milhões de dólares. Foram carcomidas e consumidas pelo fogo aos milhares. Eu já visitei essa região. Eu digo para os senhores, é mais fácil essas seguradoras quebrarem do que eles bancarem esses sinistros. Uma seguradora falou que tinha resseguro junto a um grande banco de Nova York, mas também nem disse qual era o banco. Isso aí, só esse evento, eu vou repetir para os senhores, só esse evento que vai drenar do sistema bancário norte-americano, esse evento transformou em pó algo entre 0,2 e 0,4 tri de dólares. Só esse evento, que se efetivamente existe esse resseguro, que a seguradora da Califórnia está reportando, um resseguro junto a um grande banco de Nova York, só esse evento catapultou e fez levar para o além algo entre 0,2 e 0,4 tri de dólares do sistema bancário norte-americano. Se o sistema bancário, antes desse evento, é quase um Sodoma e Gomorra isso aqui, porque ele basicamente transformou em cinzas 0,2 ou 0,4 tri de dólares em 72 horas. Se o sistema bancário norte-americano já estava estressado, só esse evento vai obrigar o Fed a derrubar a taxa básica de juros no dia 29 de janeiro. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Esse analista aqui, da Bloomberg, ele acaba dizendo que o sistema bancário norte-americano pode ser elevado a um estresse não previsto. Só que o estresse não previsto é a derrubada da taxa básica de juros em 29 de janeiro. Escutem o que eu estou falando. Não ousem ficar desembarcados no mundo cripto. O que vem por aí não tem precedente. E por um evento do destino, acabou pressionando ainda mais o sistema bancário norte-americano. Gente, facilmente, eu digo facilmente, a BTC vai escalar numa pernada histórica em direção a 150 mil dólares. Não vai dar tempo nem dos senhoritos raciocinarem. Os minerais que desembarcaram vão voltar pagando qualquer preço por Solana. A gente vai basicamente acordar em algum dia em algum dos dias das próximas semanas. Pode ser no dia da posse, pode ser 2 dias depois da posse, pode ser um dia antes de 29 de janeiro. A gente vai acordar com a BTC tendo flipado 108 mil e os minerais voltando, pagando qualquer preço. Não tem como negar que a BTC não teve força
para perder esse suporte. Só que, meus amigos, ela vai ficar muito leve para buscar 150 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX, Kusama, Atom, Solana, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.